Eu acho que para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor explicasse os motivos. Por que proibir um ministro do Supremo de fazer sustentações políticas ou ideológicas nas sentenças ou durante entrevistas, até mesmo fora do Supremo? Perfeito. Hoje a legislação que trata dessa matéria, ela já veda, ela já proíbe que ministros façam declarações político-partidárias ou político-ideológicas. A lei já prevê isso. Inclusive prevê que nos casos concretos, havendo materialidade, havendo fato consignado de que o ministro fez algum tipo de pronunciamento político-partidário ou ideológico, ele poderá ser inclusive impeachmentado e poderá estar impedido de ocupar outros cargos públicos por um período de até 8 anos. Então a lei já prevê isso. E qual é o objetivo desse meu PL ao apresentar essa proposta? O que nós fazemos, a proposta é de nós ampliarmos o rol de condutas onde o ministro poderá ser enquadrado nos crimes político-partidários. Resumindo, entre miúdos, hoje a lei prevê que sim, caso o ministro pratique ou se posicione de forma política partidária, ele poderá resultar no seu impeachment do seu cargo ou a proibição de ocupar cargos públicos por até 8 anos. Só que a lei não descreve quais são as condutas que poderão ser enquadradas como ações político-partidárias. Ou seja, o que nós fizemos? Nós estabelecemos uma série de pontos que poderão ser configurados, que poderão ser enquadrados como atuação político-partidária. A ausência de uma definição clara e objetiva do que é um posicionamento político-partidário faz com que muitos ministros se utilizem dessa obscuridade da lei para não ser enquadrado, para não ser... porque tudo que está no Código Penal, você precisa ter uma lei anterior que preveja, na verdade, a sua conduta. Ela tem que ser típica, ela tem que ser prevista, tem que ser amarrada, tem que ser clara e objetiva. Hoje a lei só fala isso, que uma vez praticando atuação política partidária, ele pode perder o cargo, mas ele não descreve as condutas. Então a ideia do projeto de lei é trazer um rol de condutas, um rol de ações que poderão ser, uma vez avaliado por um juiz ou por uma comissão, definir que ele praticou ato tipificado na lei penal que está hoje. Deputado, o projeto do senhor está no início, a tramitação está começando, mas eu acredito que à medida que o projeto avançar, ele vai ter uma polêmica e eu queria apresentar algumas questões para o senhor, Sim. Questões que eu acredito que vão ser levantadas durante os debates, para que o senhor possa comentar. O senhor acredita que existe alguma questão, alguma possibilidade, por exemplo, de cerceamento da liberdade de expressão ou da manifestação de pensamento por parte dos ministros? Não, eu acredito que em nenhum momento nós queremos censurar, proibir ou dificultar ministros do seu posicionamento enquanto magistrado. Todo juiz, em qualquer lugar do mundo, deve ter liberdade para exercer a sua atividade como magistrado, mas, por outro lado, eu também tenho que preservar justamente a independência dos poderes. Eu preciso garantir que o juiz ele tenha uma decisão imparcial, que ele tenha uma decisão transparente e que não tenha vínculos ideológicos ou interesses de partidos ou de grupos. Então, o juiz, ele pode, enquanto cidadão, fazer posicionamentos político-partidários ou político-ideológicos, enquanto cidadão. Mas como magistrado, como ministro de uma Suprema Corte, não é garantido a ele a possibilidade de, em sentenças, falar, discorrer a respeito de temas políticos. Ele tem que se ater aos autos do processo. Existe no direito uma expressão que nós utilizamos, que é: o que não está nos autos, não está no mundo. Então não há porquê eu tratar de temas políticos, partidários, dentro de uma sentença proferida por um juiz. Então o que a gente quer, na verdade, é garantir, porque todo cidadão, veja, imagine a imagem da justiça, cega, surda e muda, né? Sempre com a balança e com a espada. Então cabe ao juiz, com esse simbolismo, ele tentar ser imparcial, dele tentar se ater aos fatos que estão no processo, julgando de acordo com os fatos, de acordo com as provas que são apresentadas em um caso concreto. Então, fazer ilações ou posicionamentos ideológicos não cabe no processo. Isso demonstra uma falta de transparência, uma falta de lisura no processo e poderá comprometer, inclusive, a confiança que a população pode ter numa Suprema Corte. Ela não quer, né, um cidadão, ele gostaria de ter um juiz
decidindo conforme as suas convicções. Não uma convicção religiosa, uma convicção partidária ou convicção política, mas de acordo com os elementos que são apresentados diante do caso concreto. Esse é o ponto base. Ninguém quer ferir ou cercear o direito de liberdade de qualquer que seja o magistrado. Mas nós queremos estabelecer regras claras de quais são as condutas, quais são as ações que poderá o magistrado estar enquadrado no eventual crime de responsabilidade, porque a lei não prevê isso hoje. Percebo que o senhor está falando em tese, ou seja, seria uma coisa para valer para todos, esquecendo o que está acontecendo atualmente, né? Agora, tratando sobre o mundo real, o senhor percebe algum abuso? O senhor acredita que algum ministro do Supremo da atualidade esteja incorrendo em tais condutas? Vamos dizer assim, com a ampla divulgação das ações do Poder Judiciário nas várias instâncias, seja através da TV aberta ou canais fechados da TV Justiça, isso tem dado cada vez mais visibilidade e atuação de juízes, de magistrados, de uma forma geral. Eu acredito que hoje a gente tem exemplos muito claros e concretos de atuação de ministros que têm atuado de forma política partidária, utilizando contas pessoais. Por exemplo, eu vou trazer aqui a minha realidade com policial militar. É vedado aos militares, inclusive, tanto da União quanto das forças auxiliares, você, na condição de militar da ativa, utilizar suas redes sociais para tecer comentários contra um governador, contra um presidente, contra qualquer que seja político. Mesmo um cidadão tendo a possibilidade de expressar a sua vontade, o seu voto, de cobrar de seus parlamentares determinados posicionamentos, isso é vedado, isso é proibido para os militares, em razão do cargo que eles ocupam. Então, é lógico que, em razão do cargo que um ministro, um juiz ocupa, ele precisa estar afastado de quaisquer preconceitos, de quaisquer posicionamentos que possam, inclusive, comprometer a própria decisão judicial. Porque na medida em que o juiz ele utiliza as redes sociais ou quaisquer meios de comunicação para se pronunciar acerca de um tema, uma vez sendo feito isso, alguém lá na frente poderá questionar, inclusive, a imparcialidade de um juiz que já se posicionou numa rede social ou numa comunicação, no meio de comunicação qualquer, prejudicando, inclusive, a análise do mérito daquela questão que está sendo avaliada. Então, basicamente, a ideia é garantir que a justiça ela seja vista como um elemento de definição de culpabilidade, de quem está certo, de quem está errado. E na medida em que eu me antecipo, que eu me posiciono sobre qualquer tema, sobre qualquer vertente, isso pode colocar em xeque o juízo, pode colocar em xeque o mérito da questão. Então, a gente quer, na verdade, manter que as instituições continuem ilibadas, continuem sem atuação político-religiosa, partidária, porque isso pode comprometer a própria decisão judicial. O senhor já iniciou negociações com os pares? Eu sei que o senhor é do PL, um partido de oposição. O projeto está assinado por outros deputados, Sargento Farrur. Vários outros parlamentares, e não só do PL, já se comprometeram a assinar esse PL. Alguns de outros partidos também já assinaram, inclusive em razão de você ter uma grande preocupação nos tempos atuais de atuação de alguns ministros que têm se mostrado plenamente favorável a aplicar pesos e medidas diferentes para ações similares. Então, para um lado, sendo um parlamentar, por exemplo, da esquerda, ele tem adotado para o mesmo fato uma conduta diferente. A gente percebe algumas ações completamente diferentes e equivocadas. Existe um excesso de interpretação da lei. Eu acho que a própria legislação ela define os seus limites de atuação. Então, na medida em que a gente faz esse procedimento abrindo espaço para outras interpretações, isso coloca em risco a própria transparência e lisura do processo judicial.